Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos da PIB Santa Cruz, da classe Issacar. Tudo bem com vocês? Aqui é a Júlia falando. Estamos em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos muito felizes por podermos compartilhar a lição no livro de Apocalipse, né? Que a gente já tem estudado aí por vários períodos, várias lições. Estamos hoje na penúltima lição do Apocalipse e eu espero que vocês, assim como eu, estejam gostando, estejam aprendendo, estejam tendo uma visão um pouco mais clara desse livro, né? Que à primeira vista parece tão difícil, tão complicado, mas à medida que a gente vai se aprofundando na palavra de Deus, a gente vai entendendo um pouco melhor. Claro que ninguém vai sair especialista sobre as coisas dos últimos tempos, até os teólogos, os pastores têm suas opiniões, divergem em determinados pontos, mas a palavra de Deus é viva, né? E o Espírito Santo vai nos conduzindo no entendimento desse livro. Então, somos muito gratos a Deus por isso. Vamos começar a nossa aula orando? Senhor, muito obrigada pelo dia que o Senhor nos deu, muito obrigada por essa aula da Escola Bíblica Dominical, muito obrigada pela vida de cada irmão que está ouvindo, muito obrigada pela minha vida, que o Senhor possa nos conduzir nessa aula de hoje e que seja uma aula abençoada. Em nome de Jesus, amém. Estamos então aí caminhando para o final da lição de Apocalipse. Hoje a gente vai estudar o capítulo 21 e um pedacinho do capítulo 22. E como eu falei, essa é a nossa penúltima lição. A lição de hoje vai falar sobre os novos céus e nova terra. A visão, né? O que aqueles eleitos de Deus, os salvos por Jesus, vão viver pela eternidade, né? Na segunda vida, né? Porque todos aqueles que não têm a Cristo como Salvador, que não querem a salvação, vão ter a segunda morte. Mas a gente vai ter vida eterna. Glórias a Deus por isso. E eu não sei vocês, mas aqui, né, nesse capítulo aqui, João vai revelar tudo que ele teve de visão, né? Do céu, tudo que ele viu. Imagina o privilégio de ver tudo aquilo acontecendo. Imagina você ter a experiência de ver como que era o céu. Eu acho que eu ia querer ficar lá, não ia querer nem voltar. Mas é incrível e maravilhoso como João vê isso. E fico imaginando João tendo essas visões, tendo a visão das coisas terríveis que iam acontecer com aqueles que não são salvos em Jesus Cristo, daqueles que terão morte eterna. Imagina a perturbação, né, do coração dele. E a gente viu juntos, né, aqui no Apocalipse, João às vezes chorando por diversas vezes e por alguma vez, né, olhando o Senhor e vendo as almas às vezes conturbadas, esperando o dia da redenção. Imagina tudo que ele vivenciou e a atenção e o compromisso dele de escrever algo para aquela igreja, para as igrejas, né, daquele período e chegando a nós hoje, né, essa revelação de Jesus Cristo. E o que eu falei no início, alguns segundinhos, né, sobre não sei vocês, foi o seguinte, porque a gente lê aqui toda a descrição dos novos céus e a gente lê, as ruas são de ouro, a gente fica... Só que às vezes a gente não imagina realmente o que é o significado, não para se aprofundar. Porque às vezes você fala rua de ouro, deve ser mó... Eu pensava isso, deve ser mó cafona, a rua de ouro e tal. Mas imagina o Senhor como um grande arquiteto, um grande construtor. Se hoje, nos nossos dias, né, a gente tem construções belíssimas, às vezes a gente faz na nossa casa um cantinho especial e fica todo orgulhoso daquilo que a gente fez. Imagina o Senhor
o grande construtor, o grande arquiteto que construiu esse mundo todo que o pecado destruiu. Imagina, o grande construtor construindo coisas novas, os novos céus e a nova terra. E isso é um pouquinho do que a gente vai ler agora. Acompanhe com fé a nossa leitura. Capítulo 21 de Apocalipse. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Só nesses versículos, já tem bastante significado, Bastante símbolos aqui. João vê novos céus e nova terra, tudo transformado pelo Senhor. E ele fala que é tudo novo, o passado já não existia. E ele viu a cidade santa, a Nova Jerusalém. Aqui um símbolo, como Nova Jerusalém. Jerusalém foi o quê? Uma cidade, um povo que Deus escolheu. Então, os novos céus e a nova terra é aquele povo que Deus conhece, Deus escolheu, Ele sabe, Ele cuidou. Você, nesse exato momento, está sendo cuidado por Deus. Ele conhece você, Ele sabe os seus pensamentos, a sua intenção, e Ele cuida com amor de você, que é selado por Jesus Cristo, que é salvo por Ele. Então, tem a Nova Jerusalém descendo dos céus da parte de Deus, como Deus arquitetando tudo novo. E o tabernáculo de Deus está com os homens. O que é isso? A questão do tabernáculo. Você lembra lá do Antigo Testamento, o tabernáculo? Vamos explicar um pouquinho sobre o que era o tabernáculo. O tabernáculo, ele era um santuário portátil, um templo portátil. Lembra da época que o povo de Deus estava no deserto, caminhando para a terra prometida? Então, ali Deus instituiu a Moisés um tabernáculo, uma tenda que seria o local de adoração, e Deus explicou como deveria ser essa adoração. Ali ficava o quê? A Arca da Aliança. Então, era um sinal de Deus na terra. Um sinal de Deus que somente algumas pessoas poderiam ter acesso a entrar ali para poder fazer o serviço cristão ali do... Serviço, eu estou falando cristão, mas vocês estão entendendo. O serviço sacerdotal ali naquele local, fazer sacrifícios em prol do povo, dos pecados do povo, uma série de cerimônias ali, e tudo feito com muito cuidado para ser exatamente aquilo que Deus queria que o povo fizesse. Pois bem, ali o local, vamos imaginar ali o local onde Deus habitava ali, no meio do povo, mas somente algumas pessoas tinham acesso uma vez por ano a ter ali, a falar com Deus ali, a ter acesso àquela cerimônia ali, uma espécie de cerimônia. Depois foi feito o templo, físico, lá de Jerusalém, daquele povo. A gente está falando lá da época dos judeus, lá atrás, no Antigo Testamento, na Bíblia. Foi feito o templo, que tinha aqui uma cortina pesada que separava o local onde o sacerdote só iria uma vez no ano para oferecer o sacrifício, como Deus queria. Quando Jesus veio, o que aconteceu nesse templo, de uma forma literal? Jesus morreu, essa cortina rasgou. E eu estou falando de forma literal, simbolizando o quê? Que todos nós temos acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo, Que Jesus Cristo é a ponte que nos liga com o Pai. Nós, com falhas, com pecados, Jesus veio e morreu para nos trazer amizade de novo com Deus, e o Espírito Santo agora habita entre a gente.
mesmo nós sendo pecadores. Pois bem, aqui fala, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, ou seja, agora o próprio Deus está com os homens. Agora os homens vão ver Deus face a face. Lembro de Moisés, que não conseguiu ver Deus face a face, porque viu as costas de Deus, né? Porque era algo muito impressionante. E como humano ele ia morrer se visse isso. E agora os homens, salvos por Jesus, aqui na visão que João está trazendo, têm a chance de habitar junto com Deus por toda a eternidade. Então, olha, uma das primeiras coisas que ele fala dessa maravilha, a maravilha do céu é estar com Deus por toda a eternidade. Por isso que a Bíblia fala sempre que a gente deve juntar tesouros no céu. Muitos, hoje na nossa sociedade, a gente vê por todo canto muitas coisas que querem trazer alívio imediato terreno, ou você ter sucesso terreno, ou você influenciar muitas pessoas aqui na Terra. Muitos pregadores não estão falando sobre você juntar tesouros no céu. Sobre você ser uma pessoa com menos pecado, sobre você corrigir o seu pecado, sobre você refletir o que você precisa mudar diante de Deus. Isso é juntar tesouros no céu. Você trabalhar em você, não para você ter muito conforto aqui na terra. Porque o que adianta, né? Ter uma casa linda, confortável, e você ser uma pessoa rixosa, reclamona, você ser uma pessoa irada. Tá lá, casa linda, um tesouro, um terreno lindo, mas a sua vida tá toda confusa, mesmo você sendo um servo de Deus. Então, ajuntem tesouros para o céu. Vamos tratar nossos pecados, ouvir o que Deus quer fazer conosco, de nos preocuparmos, de termos uma vida mais alinhada com aquilo que a palavra de Deus diz. É claro, isso não é pré-requisito para a gente ser salvo. Você só vai ser salvo quando a sua vida estiver, clean. Porque a perfeição não existe aqui na Terra, né? Nós sabemos disso. Mas a nossa vida diariamente, e eu vou te falar que isso vai doer. Dói você ser moldado pelo Senhor. Vê se não dói, tenta lembrar de alguma coisa que você está passando, que você passou, que é Deus ali moldando o seu caráter, moldando ali a sua vida. Dói muito. Mas você está juntando o quê? Tesouros no céu. Sofrer com Deus é viver contente, porque Ele vai trabalhando, vai moldando, vai doendo, e o objetivo é ficar cada vez mais parecido com Cristo. Continuando aqui o que a gente viu, o tabernáculo de Deus está com os homens. E ela fala, João fala aqui, a Nova Jerusalém preparada como uma noiva para o seu marido. Olha só, preparado, ele fala de preparação, que reafirma ainda mais isso que eu falei para vocês, de que há um preparo. Não é eu sou salvo, cruzei os braços, Jesus já pode vir, o resto tô só esperando aqui o dia que não vou fazer nada, não preciso trabalhar, estou salvo, tá ótimo. Parece que você mereceu, né? E não é merecimento, é graça. Mas a gente que ama Cristo, a gente se prepara. Uma noiva para o dia do seu casamento, ela se prepara. Vai ver roupa, vai ver casa, vai até ali pro dia daquela cerimônia, né? Ela quer estar bonita. Aí vê cabelo, vê maquiagem. Mas não só aparência.
tem que preparar o coração também para essa nova vida com o noivo, não é? Tantos casamentos aí, né? Até falando daqui da terra mesmo, só tem aparência, né? Não teve profundidade. Então aqui a Bíblia fala de preparo para você se encontrar com o noivo, e esse encontro vai ser lindo, a igreja de Deus se encontrando com o seu Senhor. E eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, imagina todos os povos, línguas, nações, tribos, imagina todos os povos da terra, o globo terrestre se encontrando com o Senhor. E ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Imagina, gente. É difícil até de imaginar o local assim. Não tem choro, não tem dor, não tem lágrima, não tem morte. Porque tudo é novo. Deve ser parecido com o que Adão e Eva experimentaram no paraíso, mas eu imagino a angústia de Adão e Eva depois do pecado, porque eles experimentaram o que é perfeito. A gente que veio depois, a gente já nasceu num mundo que tem pecado, mas eles foram criados e já estavam no lugar perfeito e pecaram. Imagina a angústia, a dor de ver tudo diferente de um momento para o outro. A comunhão com Deus quebrada, difícil. Deus caminhava ali com eles, aparecia toda a tarde. E no dia do pecado eles se esconderam. O pecado faz isso, né? Quer deixar a gente longe de Deus porque Ele ilumina todas as coisas. Tem coisas, o pecado, né, quer deixar escuro, né? Não, deixa ninguém ver isso não, que eu faço de errado e tal. Nem Deus. Se esconde até de Deus. E essas coisas não vão ter mais. Choro, tristeza, já passou. Continuando aqui no nosso texto. Versículo 5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Então tem um alerta aqui. Um alerta primeiro para João. Olha, escreve aí, João. João escrevendo. E é uma mensagem de esperança do vencedor. Porque o povo de Deus sofrendo perseguição, muitas pessoas morrendo porque não negaram a Jesus, mas são vencedores. Mesmo morrendo fisicamente, são vencedores porque herdarão tudo com Cristo. Não porque mereceram alguma coisa, mas porque é a graça de Deus. Mas tem um alerta, e a Bíblia está sempre alertando. Apocalipse, ele é uma esperança para os salvos e um alerta para aqueles que não querem a Cristo. Não querem, tem gente que não aceita, que não quer o céu, que declara abertamente, ou pessoas que não se reconhecem como pecadoras. Fato é, todos nós pecamos e todos nós precisamos de Deus. E ele fala aqui quem não vai estar no céu. E aqui é algo muito sério que a gente precisa pensar nisso, porque muitas pessoas que se dizem cristãs, em alguma parte,
É porque às vezes a gente pensa que os pecados são só coisas muito absurdas, né? Ou muito, assim, a pessoa que rouba o Banco Central só, né? Acha que o ladrão é isso. Mas o ladrão também é aquele que entra errado no BRT, que não paga passagem, que, que come o negócio no mercado e não paga. Tem disso também. Por isso que a gente deve se examinar. E a escritura, ela é muito refinada. A gente fala, não tem mais os 10 mandamentos, agora é tudo pela graça, mas olha a escritura como um todo, olha as mensagens de Deus pra gente sobre viver uma vida íntegra. Então, ele dá um alerta aqui. Os covardes, incrédulos. Quantas vezes a gente não crê? Quantas vezes a gente não crê? Deus está falando e a gente não acredita. Os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual. Imoralidade sexual é tudo aquilo que está fora do contexto do casamento. Seja o sexo antes do casamento, tudo diferente do que é o casamento entre o homem e a mulher, tudo isso que está diferente é imoralidade. Os idólatras, quantas pessoas não idolatram a si mesmas, não é? Eu sou o campeão, eu sou o vencedor. E quantas músicas não falam isso, né? Não liga não, você vai vencer. Não importa o que os outros digam, você vai vencer. Cadê as músicas que falam que você precisa de Cristo, que você precisa moldar o seu caráter? Das pessoas que você dizem, das músicas que dizem que você precisa perder para ganhar, de que você tem que abrir mão de muitas coisas, de que você tem que amar o próximo que te feriu. Mas não, são as músicas muitas, as que estão em alta, né? Fala que você é um campeão, para você aguardar aí que você é muito bom, você é uma pessoa ótima, pode ser santificada. Quantas pessoas, né? A gente tem que ter uma visão conforme a Bíblia. Às vezes a gente fala muito, ouve muito, não está preocupado com o que Deus está achando da gente. Agora, uma coisa, se você perguntar para Deus o que Ele acha de você e estiver disposto a ouvir, se prepara porque vai doer, mas vai te refinar. Como o fogo refinado, o ouro refinado pelo fogo. Dói, mas fica limpo, fica lindo. Vamos lá, continuando. Os idólatras e todos os mentirosos. Olha, gente, mentirosos. Quem não comete mentira, hein? Vamos olhar a palavra de Deus e pensar na nossa vida. O lugar deles deles será no lago de fogo que arde com enxofre. E essa é a segunda morte. Continuando, o versículo 9 fala assim: um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse. Então, olha aqui, 7 pragas. Tem algumas lições que a gente estudou sobre as 7 pragas, para você ver que o Apocalipse, ele não é do ponto 0 ao ponto 10. Ele às vezes vai na frente, não é uma... a gente não entende o Apocalipse como algo cronológico. Vai acontecer isso, depois isso. Você vê aqui que ele está falando do final de todas as coisas, já do novo céu e da nova terra, já tá, e tem ali o anjo com as 7 taças, que a gente já estudou lá atrás. Então, é uma sequência de entendimento do Apocalipse. Então, a gente olha ele como um todo. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças, cheio das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a uma grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como uma joia muito preciosa. Quando ele, de novo relembrando que Apocalipse é cheio de símbolos, ele fala de Jerusalém.
Não é que só Jerusalém, ou Jerusalém física, como a gente conhece hoje um país ou um local, que é isso. Mas você entende que é uma linguagem que todos os cristãos entendem, Jerusalém? E é uma linguagem eterna para a gente, não é? Porque quem vem depois vai estudar a Bíblia, vai entender o que é Jerusalém. João não pegou e falou assim, a Palestina. Porque o nome dos países mudam, né, ao longo do tempo. Muitos países aqui na época do João nem existiam, né? No Brasil, por exemplo, não existia nessa época, né? Como a gente conhece hoje. Então, fala Nova Jerusalém. Então, todo mundo já sabe, é o povo de Deus. Nova Jerusalém, a gente já sabe que é o povo de Deus. Resplandecendo com a glória de Deus e o brilho como uma joia muito preciosa, clara como um cristal. Versículo 12. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes de 12 apóstolos do Cordeiro. Então, essa visão dele é uma visão simbólica. O número 12, representando o Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel. O número 12, simbolizando os 12 apóstolos de Cristo. Isso nos mostra que o Senhor não faz nada por acaso, não é? Não foi um 12 escolhido ao acaso, mas Deus quis que fosse assim. Então, aqui no final de tudo, está se cumprindo, está fechando a história da humanidade, o passado e o presente e o futuro se juntando aqui. O anjo que falava comigo tinha uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. E tudo aqui que ele vai falar aqui para frente, muro, ele representa o quê? Representa segurança. Ver uma casa com muro alto é uma segurança, uma fortaleza. E não que precisa de muro porque vai ter um ataque por fora, mas é o próprio Deus, né, guardando todas as coisas. O muro também você vê como algo grandioso. Olha que muro grande, coisa grandiosa, poderosa. Então, esses aqui são os símbolos que João está falando. Lá no versículo 18 fala que o muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro. Você já viu ouro transparente? Olha o refinamento desse ouro. Ouro transparente. Muito, muito legal, né? Quando a gente se aprofunda e vê. Os fundamentos dos muros eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio. E ele vai falando aqui várias pedras preciosas que a gente nem sabe o nome. Então, Deus aqui esbanjando de tudo que tem mais precioso para esse local, para esse encontro de toda a humanidade que tem Cristo como Salvador, esse encontro com Deus, de todo o povo de Deus com Ele. 22. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Como lembrei aqui dos magos do Oriente, né, quando Jesus nasceu. Pessoas de profunda sabedoria daquele período trazendo algo precioso para o Senhor, né? Então, os poderosos, os grandes se humilhando porque não são nada perante Deus. E não ter sol nem lua, a glória do próprio Deus resplandecendo sobre tudo, isso vai ser uma grande alegria. As nações, versículo 24,
As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe darão a sua glória. 25. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Que alegria será esse dia você contemplar. Imagina, às vezes a gente vai numa viagem ou vai a algum lugar contemplar algo muito bonito, algo lindo. Você fica assim, olha, Senhor, tu fez todas essas coisas, e você fica admirado. Imagina no céu. E é esse lugar que a gente tem que desejar estar, né? E procurar juntar tesouros para o céu, para a eternidade, porque a nossa vida não acaba aqui, haverá uma eternidade. E os que estão com Cristo vão reinar com Ele nesse local, cheio de esplendor, e os que não estão com Cristo vão para a segunda morte. E o capítulo 22 diz o seguinte: Então um anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Aqui, João está vendo uma espécie de segundo Éden. Quando a gente lê lá em Gênesis sobre Adão e Eva no jardim, havia também um rio. E aqui está falando do rio que flui do trono de Deus. Imagina uma água cristalina passando por ali. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida. A árvore da vida, vocês têm ideia? Isso que já estava lá no Éden. A árvore da vida que foi proibida aos seres humanos depois que eles pecaram. Que Adão e Eva pecaram quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida foi protegida ali no Éden para que eles não comessem. E a árvore da vida ali disponível agora no céu para gente. A árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. Não falta o sustento, a provisão de Deus, todos os dias ali provendo para os seres humanos. As folhas servem como cura, então não tem doença no céu, não tem maldição, o trono de Deus está lá. A gente vai ver a Deus face a face, sem medo, sem vergonha, sem dor, com alegria ali no céu. E o seu nome estará em suas testas, não haverá mais noite, não vão precisar de luz externa, porque o próprio Deus vai iluminar tudo. E nós reinaremos com Cristo para todo o sempre. Então, amado irmão, que isso que a gente acabou de ler, estudar, que possa pulsar no seu coração, que você tenha um desejo de juntar tesouros nos céus, de estar unido com Cristo, de você desejar conhecer mais o Senhor, de estar mais perto do Senhor, e de que você tenha esperança, de que todo sofrimento vai passar, de que nós seremos restaurados, renovados e estaremos por toda a eternidade com o Senhor,
vendo face a face. Por isso, seja forte, não desanime, não desista e continue crendo que Ele virá para buscar a sua igreja, a sua amada noiva. Amém.